de Eclesiastes capítulo 9, verso 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Fecha seus olhos, fecha a Bíblia, e nós vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai, obrigado porque o Senhor está aqui. Nós estamos na tua presença em Cristo Jesus, e o Senhor habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Agora nós queremos ouvir a tua voz e entender o que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. Fala conosco, Santo Espírito. Eu levo cativo em nome de Jesus ao domínio dessa palavra, do teu Espírito agora, as mentes e os corações, e tudo aquilo que vem a atrapalhar de alguma forma eu repreendo em nome de Jesus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Esse culto é do Senhor. Me usa como instrumento, como canal nas suas mãos. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero repetir o texto para você entender a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje. Está escrito em Eclesiastes capítulo 9, verso 8: em todo tempo sejam alvas suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, é o que eu quero destacar aqui. Talvez para você que não entenda muito bem a Bíblia, você vai dizer: como que eu tenho que ter óleo em cima da minha cabeça? Será que eu tenho que pegar um azeite em casa? Será que eu tenho que pegar um óleo de soja na minha casa? Ou será que eu tenho que pegar um óleo de repente mineral, até de carro, para colocar na minha casa, da minha cabeça? Então não é isso, não é nada disso, irmãos. Está registrado na Bíblia que quando Deus começou a dar as instruções a Moisés sobre o tabernáculo, o Senhor estava dizendo que aquilo que ia ser feito aqui na terra é referência do que existe no céu. Então, o tabernáculo existe no céu, onde o Senhor está, existe. E o tabernáculo terreno seria uma réplica, seria uma extensão daquilo que está no céu aqui na terra. O Senhor começou a dar as instruções de como deveriam ser os objetos dentro do tabernáculo. E o Senhor disse do candelabro, o Senhor falou das lâmpadas, o Senhor falou da confecção da arca da aliança, onde estaria ali as tábuas da lei, a vara que floresceu de Arão, enfim, os utensílios do tabernáculo estavam sendo confeccionados. E o Senhor, numa instrução, no livro de Êxodo, eu não vou lembrar o capítulo de cabeça agora, eu talvez vou errar se eu falar. Diz assim que o Senhor falou: pegue um perfumista, alguém que saiba trabalhar com perfume, na elaboração de perfumes. E o Senhor foi dando os ingredientes desse perfume. Trabalhe com essências, trabalhe com óleo. E esse óleo aromático, essa essência perfumada, o Senhor diz: unja os objetos, unja o candelabro, unja a arca, unja os sacerdotes, porque tudo aquilo que estiver ungido com esse óleo de unção perfumado, vai ser santificado ao Senhor. A palavra santificar significa separar. Então tudo aquilo que é santificado para Deus é separado para Ele. O Senhor está santificando a tua vida dia após dia. Você está sendo separado para Ele como propriedade exclusiva de Deus. Aquela marca deveria existir inclusive no sacerdote, santificando. Logo, irmãos, quando Deus diz assim: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, é desse tipo de óleo que Ele está dizendo, o óleo da unção. Então, na prática é Deus dizendo:
você não pode viver um dia sequer na sua vida sem a unção. E eu vou começar hoje uma série de pregações falando sobre esse tema, porque a palavra que Deus me deu, eu tenho pelo menos uns 3 cultos para trabalhar. Eu quero hoje trabalhar uma primeira parte, depois eu vou trabalhar uma segunda parte, falando de como se aplicar em 7 etapas esse óleo, e depois eu vou mostrar para você algo espiritual, que o inimigo muitas vezes atua através da contaminação desse óleo. Olhe para mim, presta atenção, meu irmãos, por favor, presta atenção. O óleo da unção na Bíblia, ele consagra, purifica e santifica. Diga comigo, o óleo de unção consagra, purifica e santifica. O que faz o óleo da unção? Consagra, purifica e santifica. Agora, o mais interessante nesse texto, que você vai repetir comigo, por favor, é o local que tem que ser aplicado. Olha aqui para mim. Deus poderia ter falado comigo hoje: não pode faltar óleo de unção nos pés para ungir a caminhada. Irmão, eu estaria pregando, Deus vai ungir seus pés. Se Deus falasse, unja as mãos, fala que eu quero ungir as mãos, então eu entenderia, Deus, Ele quer ungir, consagrar, purificar e santificar as obras da sua mão, o que você tem feito, o teu trabalho, o teu empreendimento. Se Deus tivesse me dito, você vai ungir os lábios, vai ungir a língua das pessoas, dos meus filhos, eu entenderia. O Senhor quer consagrar os seus lábios, o Senhor quer purificar as palavras que saem da tua boca e santificar a profecia que é liberada da tua boca. Mas não foi isso que Deus disse. O texto que o Espírito Santo de Deus me levou a pregar hoje é muito específico aonde esse óleo tem que ser aplicado. Você vai repetir comigo, por favor, diga: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. Agora diga comigo aqui assim: jamais falte o óleo. O que não pode faltar? Então diga: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olhe para a pessoa pertinho de você, diga: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Fala para a pessoa perto de você, diga: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, por que Deus está dizendo para mim e para você hoje, que o óleo não pode faltar na nossa cabeça? Pastor, então, é que você tem que ungir a minha cabeça? Não, irmãos, não. A referência aqui não é uma unção diária, não é você pegar um óleo de unção e se ungir todo dia, não é isso. Essa unção na sua cabeça fala de uma consagração, de uma purificação, de uma santificação na tua mente. Cabeça aqui é mente, cabeça aqui é mente. Então, se o Senhor está dizendo é na cabeça, então o Senhor está dizendo, você precisa ter diariamente sua mente consagrada, a sua mente purificada e a sua mente santificada. O Senhor foi claro dizendo, esse óleo precisa ser aplicado na cabeça. É no pé? Não. É na mão? Não. É na boca? Não. É aonde? E cabeça representa o quê? A mente. A mente, a nossa mente, irmãos. Essa unção, ela serve para limpar a nossa mente, para purificar os nossos pensamentos. Então, essa unção, ela é um revestimento espiritual, como um capacete que reveste a nossa mente, que reveste os nossos pensamentos, contra os ataques malignos, chamados os dardos inflamados do inimigo.
Você precisa desse revestimento de unção diário na tua mente, para apagar os dardos inflamados do maligno. Pastor, o que seria um dardo inflamado do maligno? Eu já ouvi falar desse negócio, de dardo inflamado do maligno. Efésios capítulo 6 fala sobre eles, os dardos inflamados do maligno. Irmãos, na vida de quem ainda não creu em Jesus Cristo, a mente é um lugar vulnerável para o inimigo trabalhar. E tudo aquilo que é de mal, ele vai operar nas faculdades mentais. Ele vai influenciar ou até dominar a mente. Mas todos aqueles que um dia creram em Jesus, receberam sobre si um revestimento da unção de Deus. Se você é de Deus, você tem uma unção de Deus na sua vida. Se a sua vida é do Senhor, você já foi ungido por Ele. Logo, irmãos, tudo aquilo que é separado para Deus é ungido por Ele. Então, uma vez que você creu em Jesus, você foi separado para Ele, e logo, a sua mente também foi ungida. Mas, esse texto nos dá a entender que a gente tem que continuar com a mente ungida. Ela já foi ungida, mas eu preciso manter esse óleo na minha mente. Eu preciso manter esse óleo na minha cabeça, irmãos, porque ela vai servir de um capacete, vai me purificar, santificar e consagrar a minha mente. Queridos, se o inimigo não pode tocar em você, ele não pode entrar em você, ele não pode mesmo. O que ele faz? Como um flecheiro, ele fica olhando para você para lançar uma flecha. Essa flecha que ele dispara, na Bíblia, é o dardo inflamado do maligno. E qual é o alvo? Sua mente. Às vezes você pode ter pensamentos que você diz: não estou nem entendendo porque esse pensamento veio agora. Eu não estou entendendo porque que eu estou pensando isso aí. Eu sou de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, sou um servo do Senhor. E de repente eu estou pensando nessas coisas estranhas, umas bobeiras, umas besteiras. E da onde veio esse pensamento? Do nada. Dardo inflamado do maligno. Dardo inflamado do maligno. E é exatamente aí onde o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Hoje ele está ensinando você, mas ele vai trabalhar para fazer você discernir, compreender. Discernir é compreender se esse pensamento é seu, é de Deus, ou é da parte do inimigo. Se é de Deus, eu recebo. Se é meu, eu controlo. Se é do inimigo, eu apago. Se é de Deus, eu concordo e recebo. Se é meu, eu controlo. Mas se é do inimigo, eu rejeito e eu apago. Isso só acontece, irmão, se você tiver a tua mente ungida. Queridos, a sua mente é um verdadeiro campo de batalha. A nossa mente é como um campo de batalha. Diga comigo, a minha mente, ela é como um campo de batalha. E se o inimigo tentar de alguma forma convencer você da ação dele, é na sua mente que ele vai fazer. Olha aqui para mim, irmãos. A minha vida inteira eu denuncio a ação do diabo e dos demônios. A minha vida inteira eu denuncio como os demônios agem. Os demônios agem de duas formas. Duas. Eles sabem que no mundo espiritual só existe ação através de concordância. Eles sabem disso. Se dois concordar na terra acerca de algo, fica ligado no mundo espiritual. E se dois desligar, fica desligado. Então, o poder da concordância. E aí, os dardos inflamados e a ação do maligno são de duas formas. Duas. O diabo age sempre através do medo e da mentira.
do medo e da mentira. Como que os demônios agem? Através do medo e da mentira. Como que os demônios agem? Diga, através do medo e através da mentira. Então, queridos, quando Deus fala com você, Ele vai falar de coisas maravilhosas, de coisas gloriosas que você ainda não está vivendo, porque Deus fala daquilo que Ele já viu, e que pela fé Ele anuncia, para que você acredite no que Deus está falando. Mas, se você concordar com a mentira do diabo, você está invalidando a verdade, porque toda mentira é contra a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então eu tenho que acreditar na verdade, não na mentira. Existem pessoas que ficam apavoradas por causa desses ataques na mente, e elas não entendem porque isso está acontecendo. E eu vou dar os exemplos daqui a pouquinho de alguns ataques da mente. Escuta, o diabo sabe que se ele levar você a um lugar de medo, ele vai acuar você, porque a Bíblia diz: eu não dei para vocês o espírito de covardia, mas o Espírito Santo, que é o espírito de ousadia. Você que é crente em Jesus não tem o espírito de covardia, você tem o Espírito Santo, que é o espírito de ousadia, e não de covardia. Então, irmãos, existem alguns medos que nós vamos ter que detectar de onde é essa fonte. A outra coisa, existem mentiras que o inimigo quer fazer você acreditar, e aí você vai ter que olhar o que é que Deus diz sobre isso, e o que é que eu estou pensando sobre isso, e você vai ter que confrontar o seu pensamento. Você vai ter que confrontar a tua mente para dizer: esse pensamento não é de Deus, esse pensamento não é de Deus. Se não é de Deus, tem duas fontes: ou é seu e você vai controlar, ou é do diabo, então é um dardo que você vai ter que apagar. A sua mente é esse campo de batalha. Olha aqui, tudo aquilo que você pensa, o que você pensa, transforma em sentimentos. Pensamentos viram sentimentos. Diga comigo: pensamento se transforma em sentimentos. O que é que você disse? E é exatamente aí, irmãos, nesse lugar, que você vai ter que entender que pensamentos bons e pensamentos ruins vão vir na nossa mente. Pastor, vem na sua mente também? Vem, claro que vem. Vai vir na minha mente, pastor? Vai, se já não está. Se é de Deus, não é ruim. Eu já detectei, já percebi, se é um pensamento ruim, não é de Deus. Então pode ser meu. E se não for meu? Então já é um dardo inflamado maligno que eu vou ter que apagar. E como isso vai ser apagado, pastor? Mantendo na sua mente o óleo da unção. O texto diz assim, olha: jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo representa no mundo espiritual essa unção que você tem que ser renovado diariamente. Você precisa buscar o renovo da unção diariamente. O óleo consagra, purifica e santifica. Diga comigo: a unção do Espírito Santo faz o quê? Consagra, purifica e santifica. E ele tem que ser aonde? No pé? Na mão? Na boca? Aonde? Na cabeça. Por quê? Meus pensamentos vão gerar sentimentos. E aqui eu tenho que discernir de onde é que está vindo os pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Eles vão vir na tua mente, não é uma profecia. Pensamento bom e ruim vai vir. Só que eu tenho que decidir aquilo que eu vou abrigar.
Eu é que vou decidir aquilo que de fato vai entrar dentro de mim. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. Fala comigo, o que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. Eu conheço pessoas que Deus tem planos maravilhosos, que elas vêm no culto e Deus fala assim: olha, eu quero fazer algo sobrenatural, surpreendente. Aí ela levanta a mão: eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo que você nunca imaginou. Só que daí tem que entrar no avião. E ela diz: eu tenho medo de voar. De onde é que saiu esse medo de voar? De uma mentira. Qual mentira, pastor? A mentira que você vai morrer. Mas eu já ouvi falar que avião cai. Ué, morrer um dia você vai. Agora ficar morto é que não vai. Está entendendo? Qual é a promessa que eu tenho na Bíblia? Que eu não vou mais morrer eternamente. Irmão, tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Então, irmãos, tem pessoas que têm medo de morrer. Mas a Bíblia diz que a morte do crente no Senhor, para Deus, isso é honra. É uma promoção. Quem morre no Senhor está sendo promovido. Aí então morro de medo de morrer. Tem um dardo inflamado que não vem de Deus. Porque se você realmente entende a Bíblia, você vai entender o que Paulo falou. Eu não quero que sejais como quem é ignorante acerca dos que dormem. Se o Senhor voltar, nós vamos subir. Mas o Senhor pode voltar para mim. Qual a garantia que eu tenho de terminar essa pregação aqui, irmãos? Então, eu não vou morrer. Você também não vai morrer. Ainda que o corpo desligue, meu espírito vai continuar onde ele está. Ele está em Deus. Então, com o que eu tenho que lutar? Eu tenho que lutar contra esse padrão que foi colocado dentro de mim, no medo de morrer. E como? Eu vou dizer, isso é diferente do que a Bíblia diz. É diferente do que a palavra de Deus me fala. E aí o que acontece? Eu vou dizer, eu não quero isso mais na minha mente. Eu tenho promessas de vida. Eu tenho promessas de cura. Eu tenho promessas de vida abundante da parte de Deus. Então a Bíblia diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Quero trazer à minha mente o que me dá esperança. Fala comigo, eu vou trazer na minha mente o que me dá esperança. O que é que você vai trazer na mente? O que te dá esperança. E só isso? Não, irmão, escuta, olha aqui. A gente foi para o sertão e a gente viu Deus trabalhando lá, curando umas irmãs de pânico de perereca. Pensa que a gente estava lá no alojamento masculino, daqui a pouquinho você escutava os berros. Você fala, o mundo está acabando. Não, mas era uma pererequinha de 2 centímetros, irmão, que pulava nelas, né? Aí dava dó também. Mas tinha irmãs que tudo bem, pulou, é ruim, assusta. Mas tinha irmãs que precisavam ser curadas desse trauma. Porque foi desenvolvido que perereca, acho que era o fim do mundo. E você sabia que tem gente que tem medo de barata? Não, nojo tudo bem. Em casa eu, quando vejo barata, irmão, eu logo chamo a pastora. Brincadeira, viu? Para de me defamar. Para de me defamar.
É que eu estava já deitado na cama, né? Então ela estava de pé e eu disse assim: mata essa barata logo. Ai, ai. Enfim, mas tem gente que sobe até na cadeira para fugir da barata. O que é isso, irmãos? É um pensamento que talvez limitou alguma crença errada. E aí a nossa mente acaba criando fantasias e ilusões do tipo: essa barata, ela vai me picar, ela vai me morder, vai arrancar um pedaço. Ei, irmão, a barata não faz isso não. É um bicho feio. Bonito não é. Me desculpa você que tem coleção de barata em casa lá, mas bonito não é não, né? Eu respeito quem acha bonito, porque tem gente que acha bonito cada coisa. A minha esposa até achou eu bonito já um dia. Queridos, então tem algumas coisas que nós poderíamos viver com mais liberdade, mas os nossos sentimentos acabam sendo afetados por causa dos nossos pensamentos errados. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. O inimigo sabe, irmãos, que é exatamente nesses lugares de vulnerabilidade onde ele vai tentar ou mentir, que Jesus fala que ele é mentiroso desde o princípio. Ele é mentiroso. Ou vai colocar você num lugar de medo. Então eu quero trabalhar com você hoje, dando início a um renovo da unção na sua vida. Deus vai renovar a unção em você. Deus vai renovar a unção sobre a tua vida. Eu estou profetizando aos que creem, irmão, receba isso. O Espírito Santo do Senhor vai renovar a unção na sua vida, em nome de Jesus. O que faz a unção? Consagra, ela purifica e ela santifica. E por que ela tem que ser na minha mente? Porque, irmão, é o lugar onde que você tem as suas batalhas, e isso não pode continuar. Um pensamento bom ou ruim, olha aqui, é como um passarinho. Pensa um passarinho que está voando, e esse passarinho agora passou em cima da minha cabeça, e ele fica rodando. Aí eu digo assim: show, passarinho, vai para lá, passarinho. Ele vai embora. Não, eu deixo, ele vai baixando, daqui a pouco sentou, e aí fez ninho. Se você abrigar um pensamento e ficar pensando nele, você vai entrar em acordo com o pensamento ruim, e tem gente que dá acordo com o pensamento ruim. O que eu tenho que fazer? De Deus o pensamento ruim não vem, então vem de mim. Então eu vou controlar. A Bíblia diz que o Senhor nos deu, entre os frutos do Espírito, de Gálatas capítulo 5, verso 22, um dos frutos do Espírito, que se chama domínio próprio, ou autocontrole. Então vou me controlar através do fruto do Espírito. Agora, se eu perceber que é dardo, eu apago. Olha aqui para mim, irmãos. Tem gente que é visitado por Deus quando está dormindo. Você vai ver na Bíblia pessoas que estavam dormindo, mas na mente delas, na alma delas, receberam a visitação de Deus. Esses dias eu estava conversando com o irmão aqui, ele falou: pastor, eu tive um sonho, eu vi uma pessoa grande que falava que era meu irmão, e eu estava muito doente na época. Eu estava com um problema tão sério que a minha gengiva, ela começava a travar, e eu sentia dor no coração, e eu pensei que qualquer hora ia me dar algo ruim, e eu clamei ao Senhor para me curar, e eu vi essa pessoa me visitando alto, e essa pessoa me dizia: eu sei que você está passando por aflição, mas eu quero levar você até o Pai, porque Ele vai curar você. E ele falou assim: eu acordei sabendo que era Deus que visitou a minha vida, e eu fui curado. Eu não senti mais nada, no sonho Deus me curou. Pastor, isso é bíblico? Irmãos, lembra de Jacó? Jacó, ele estava num val chamado Val de Jaboque, o Vale de Jaboque.
E ali, ele põe uma pedra, e ele deita a cabeça para dormir na pedra. Daqui a pouquinho ele tem um sonho, e ele vê uma escada que sobe da terra ao céu, e ele vê anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele fica apavorado, e ele chama aquele lugar de Betel. Ele fala: aqui agora é Betel, a casa de Deus. Eu não sabia que eu estava num lugar santo. Então existem visitações que é o próprio Deus que vai visitar você no sonho, mas o inimigo também pode visitar. Então eu quero te ensinar a vencer aqui na tua mente, quando isso acontecer no sonho, principalmente em visitações de paralisias de sonho, paralisia do sono. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu tenho muito para pregar para você, eu só vou começar. O que Deus me deu aqui, eu faço uma série de mensagens. Nós somos tripartidos, espírito, alma e corpo. Diga comigo: eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu habito dentro de um corpo. Diga: eu sou um ser espiritual. O que serve o meu espírito? É com que você se conecta nas regiões espirituais. É onde você trafega nas regiões espirituais. É onde você age e se move nas regiões espirituais. É onde você percebe o mover do Espírito de Deus. Você vê o toque de Deus, o toque do Espírito Santo. E da mesma forma você tem um discernimento das trevas. É porque você é um ser espiritual. Segunda coisa, você possui uma alma. Olha aqui para mim, por favor. Alma, mente e coração. O que é alma? Mente e coração. O que é alma? Mente e coração. Ou seja, pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos. Mas você mora dentro de um corpo. Porém, irmãos, o seu espírito, olha aqui, ó. O seu espírito e a sua alma estão assim, ó. Eles são unidos. E a Bíblia diz que a única coisa que é capaz de penetrar nesse lugar e dividir e discernir o que é a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz como uma espada de dois gumes, e ela penetra nas regiões do espírito e divide espírito e alma. E é só a palavra que é capaz de fazer isso. E agora você está morando dentro de uma roupa. Você está vestindo uma roupa. Você não é a roupa que você veste. Essa roupa que você está vestindo tem carne e tem osso, mas não é você. É uma parte de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos lá. Quando você vai dormir, o teu corpo dorme. Teu corpo dorme. A sua mente, a sua alma entra num estado que os médicos, os especialistas falam que é um estado zen, é um estado de repouso. Então a sua mente relaxa. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito e Deus não dorme. Logo, a tua parte espiritual, ela fica ativa. Teu corpo dorme, tua alma repousa, mas o teu espírito está ativo. Deus pode visitar você em sonhos, e o inimigo pode aparecer em sonhos. Eu vou contar algo para você aqui, irmão, porque uma irmã me perguntou hoje, eu falei também, e foi propício. Minha mãe tinha falecido, e você às vezes pode sonhar com alguém que faleceu, fica dentro da tua memória. Isso não é incomum, nem é o diabo. Mas um dia eu sonhei que eu estava numa igreja, eu entrei numa sala e eu vi minha mãe sentado, e ela estava do lado do meu pai, e eu disse: nossa, vocês aqui? Ela deu risada, mas a fisionomia da minha mãe estava acinzentada. Eu achei estranho, eu achei que não era normal aquilo lá.
E eu quis pôr ímpeto ali no sonho, porque você consegue, de certa forma, quando é espiritual e tem significado, você consegue se mover no sonho. Eu disse: eu tenho muita saudade da minha mãe, mas você não é minha mãe, e eu te repreendo em nome de Jesus. No sonho se levantou um demônio que se desfez da forma da minha mãe e foi embora. Não fale com pessoas mortas em sonhos, repreenda. Não fale com mortos em sonhos, repreenda. A Bíblia proíbe a comunicação com mortos. Então eu estou falando, irmãos, de batalhas espirituais que podem acontecer nas regiões da mente. Por isso que Deus não me mandou ungir teu pé. Deus não mandou eu falar que você tem que manter a unção na tua mão e nem na tua boca. O Senhor foi específico. Você precisa ter a unção na tua cabeça. Você está entendendo até aqui? Querida, eu vou falar para você, ó. Um dos sintomas, quando o crente começa a perder a unção. Pastor, mas o crente perde a unção? Pode perder. Como isso pode acontecer do crente perder a unção? Ó, irmão, presta atenção aqui, ó. Se Deus falou, jamais pode faltar, então significa que isso pode acontecer, de faltar. Quando Deus diz, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, significa, você não pode permitir faltar, mas pode acontecer de faltar. E você sabe qual que é o sintoma de uma pessoa que já perdeu, e está perdendo a unção na cabeça, a unção na sua própria mente? É quando a pessoa, irmão, ela começa a olhar muito o erro dos outros. Essa pessoa começa a ser uma pessoa crítica, ela começa a criticar os outros, ela começa a apontar o defeito dos outros. Toda pessoa crente em Jesus Cristo, quando está perdendo o óleo, se torna uma pessoa cri-cri, chata, rabugenta, briguenta. Eu vou falar carnal para não falar endemoniada. Agora, é diferente quando o crente vai na presença de Deus e diz, eu vou me consagrar. Ele dobra o joelho diante do Senhor e ele começa a buscar. Ele começa a ler a Bíblia, ele começa a orar, ele começa a cantar louvor, ele vai se revestindo, irmão. Aí quando ele sai ungido, porque esse lugar é o lugar da unção. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta, ele unge a nossa cabeça. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Aí quando você sai daquele período de oração, irmão, você não critica mais ninguém. A pessoa pode querer brigar com você, mas você não discute. Pode estar acontecendo uma guerra, mas você está forte. Pode ter uma pressão sobre a tua vida, mas você está ungido porque você está preparado para enfrentar isso. A evidência da falta de unção é porque você está se tornando menos espiritual e está evidenciando muito mais o carnal. Crente carnal. E nesse sentido, irmãos, é onde começa a se criar pensamentos errados sobre os outros, críticas,
é onde o inimigo lança dardos para criar ilusões de coisas que não existem, que são irreais, fantasias da mente, coisas bobas, coisas que não estão acontecendo, pensamentos errados sobre os outros, e às vezes pensamento errado sobre você mesmo. Isso já é evidência da falta do óleo de unção, irmãos, da falta da unção do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso óleo não pode faltar. Escuta, mas se a Bíblia diz que jamais falte, é porque isso pode acontecer. Eu vou dar sequência, se Deus permitir, no domingo nessa pregação, porque eu vou falar, hoje eu estou falando da falta do óleo, e o que pode acontecer se faltar o óleo, mas eu também vou falar sobre o óleo contaminado, porque pode faltar o óleo no crente, pode ser que falte o óleo, ou a pessoa já tem um óleo que é contaminado. Irmãos, está escrito em Eclesiastes capítulo 10, verso 1: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. As pessoas perdem sabedoria e perdem a honra por causa de óleo estragado. E essa mosca que faz com que esse perfume que está dentro de nós, o perfume de Cristo, seja estragado, na Bíblia, isso é provocado por um demônio chamado Beelzebu. Domingo eu vou falar do Beelzebu. Óleo contaminado na vida do crente é a ação do espírito das moscas. Beelzebu, Baal-zebub, o Deus de Ecrom, é chamado Deus das moscas. Contamina o óleo ungido na vida do crente. Pode ser uma pessoa de Deus, mas se não perceber a ação de Beelzebu, ele contamina o perfume dessa pessoa. Hoje eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus vai renovar a unção na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai renovar a unção na sua vida, irmão. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Mantenha essa unção. Mantenha a unção. Porque o Senhor disse, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então eu quero profetizar o renovo da unção. Eu quero falar com você, irmãos, nos próximos dias, 7 formas de se renovar a unção na vida de um crente. Não vai dar tempo de eu falar hoje. Eu vou ensinar para você 7 formas de renovar a unção de Deus sobre você. Hoje eu quero falar só uma só. Desenvolva a comunhão diária com o Espírito Santo. Eu quero falar sobre essa hoje. O Espírito Santo habita na vida do crente. E você precisa conversar com o Espírito Santo. Você tem que falar com o Espírito Santo. Eu falei para minha esposa que eu tive experiência com o Espírito Santo na minha infância, quando eu era criança. Eu fui batizado e comecei a orar em línguas quando eu tinha 8 anos de idade, lá na infância. Então Deus pode visitar com poder, com graça, com glória, a vida de criança. E eu comecei a desenvolver esse relacionamento com Ele, de conversar com Ele. Um dia, o irmão meu, ele me emprestou, ele não vai lembrar, ele me emprestou um relógio. Naquela época lá, irmão, quando a gente era criança, eu era criança, tinha aqueles relógios de trocar pulseira, agora voltou à moda. Mas quando lançou, né, era aquela coisa, e ele me emprestou. E eu fui para o culto, e eu estava brincando na pracinha, na frente da igreja, daqui a pouco, cadê o relógio? Cadê o relógio? E eu sabia, meu irmão vai ficar muito bravo comigo.
Eu disse: Espírito Santo, me ajuda a achar esse relógio. À noite, no meio da grama, o Espírito Santo me levou até onde estava o relógio. Eu estou falando de coisas simples, mas que para ele é importante. A sua vida é importante para o Espírito Santo. Irmãos, mantenha a tua comunhão diária com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo na Bíblia é a ilustração de um óleo de unção. Ele não é óleo de unção, mas a Bíblia ensina e referencia ele, ilustra ele como óleo, porque a Bíblia diz que até Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E aqui eu vou terminar. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Diga comigo: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quem que foi que ungiu Jesus? Foi Deus, mas ungiu ele com o quê? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque com essa unção Deus era com ele. Eu quero profetizar o renovo dessa unção na tua mente hoje, o renovo que vai guardar você, que vai fazer você discernir, irmão, em nome de Jesus, esses ataques que você muitas vezes tem na tua mente, que leva você a situações de ansiedade, de preocupação, de medo, de pânico, de estresse, de fobias. Eu quero declarar que tudo isso vai acabar em nome de Jesus, porque o que não é de Deus na tua mente não vai ficar. Eu já estou falando em nome do Senhor Jesus, que todo ataque de flecheiros na tua mente agora é anulado, é aniquilado, essas flechas são apagadas, em nome de Jesus. Esses dardos inflamados do maligno, eu apago, eu desligo isso da tua mente, seja arrancado em nome de Jesus, todo pensamento contrário à palavra de Deus, ao mover do Espírito Santo. Pelo contrário, eu quero profetizar essa unção agora na tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça pela fé. Eu estou profetizando essa unção aí, o renovo da unção na tua cabeça. Eu estou falando em nome de Jesus, a partir de agora, a tua mente revestida de novo, a tua mente consagrada de novo, os seus pensamentos purificados. E agora o que você vai pensar é santificado. Os pensamentos de Deus vão dominar os seus pensamentos, e os seus sentimentos serão alinhados ao pensamento correto. E no nome de Jesus Cristo, eu quero declarar você vivendo os propósitos de Deus, você vivendo nessa terra e exalando o bom perfume de Cristo, onde quer que você for. Eu estou declarando, tua mente seja agora ungida pelo Espírito Santo de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Você crê? Diga comigo: Senhor. Louvor, vem cá um pouquinho, vem já comigo. Diga: Senhor, eu declaro que a partir de hoje eu decido, jamais eu vou permitir faltar o óleo sobre a minha cabeça. Amanhã renova esse óleo, depois da manhã renova esse óleo, semana que vem renova esse óleo, mês que vem renova esse óleo, até terminar esse ano, dia após dia. Renova a tua unção sobre mim, em nome de Jesus. Amém.